Eu cliquei lá, está gravando? Não sei se está gravando. Cliquei no iniciar a gravação. Você está gravando, né? Muito obrigado. Essa é a primeira aula do curso O Entendimento da Imunologia, na UFMG. Hoje é dia 7 de janeiro de 2021. Eu acabei de fazer um pronunciamento escandaloso, dizendo que está tudo errado na imunologia, e estou à espera de que as pessoas tenham ficado escandalizadas e me façam perguntas. Leonardo, você estava com a mão levantada, você queria fazer alguma pergunta ou era só para comentar a gravação? Não, desculpa, vou baixar aqui. Eu apaguei vocês aqui Obrigado. do lado, não sei como é que eu boto vocês de novo lá, é assim? Tá certo. Duas mãozinhas, tem a Felipe, vamos lá, Felipe. Então, eu estou digerindo algumas coisas daquelas palestras ainda que eu fiquei meio confuso. Você comentou a questão de que esses anticorpos eles são produzidos espontaneamente pelas células, né? Que o anticorpo precede o antígeno. Mas eu fiquei pensando que você não teria um aumento dessa produção a partir do momento que você tem o contato com o antígeno? Ou então, qual que é o objetivo assim, fisiológico de você sempre ter uma produção de anticorpos? Porque isso vai demandar uma certa energia da célula, né? Um certo processo. Isso não é um pouco, entre aspas, fútil a célula ficar sempre produzindo anticorpos? Pois é, parece um desperdício enorme, né? Quer dizer, você está absolutamente certo, quer dizer, o contato com antígenos, quer dizer, com substâncias que podem encaixar em anticorpos, interferir com anticorpos, tem um efeito grande no organismo, que eles tanto podem aumentar como diminuir a quantidade de anticorpos que estão sendo formados, né? Agora, essa interação é completamente diferente de uma determinação do que vai acontecer. Quer dizer, se você pegar a célula produtora de anticorpo, procurar antígeno, não tem antígeno na célula que está produzindo o anticorpo. Quer dizer, essa célula é prévia ao encontro com o antígeno e ela faz aquilo porque ela tem uma programação genética, quer dizer, ela tem genes capazes de se meter nesse processo, ok? E a ideia de, em primeiro lugar, a ideia de função, que é muito importante na ciência moderna, né? Ela não ajuda muito a gente a saber a natureza do que a gente quer saber. Por exemplo, eu escrevo meu trabalho numa máquina de escrever, e eu cheguei até aqui numa máquina de transportar, e essa minha roupa foi feita por uma máquina de costura. Isso me dá ideia da natureza dessas máquinas? Não me dá ideia nenhuma. Quer dizer, existem uma variedade enorme de máquinas de escrever, né? Essa aqui é um Macintosh. Escreve, mas a impressora aqui do lado, eu preciso dela para transformar isso em um texto em papel e tal. Então, também tem a ideia de que o corpo, parece que a máquina é perfeita, né? Foi feita, é uma coisa meio divina e não falha. Então, ela é altamente eficiente e tem todos os componentes necessários para funcionar de maneira otimizada. Isso também não tem garantia nenhuma. Quer dizer, se você conversar com o pessoal que é mais ligado à teoria evolutiva, ele mostra uma série de coisas que, se um engenheiro fosse projetar num organismo vivo, ele projetaria de uma maneira completamente diferente, né? Digamos, o nosso olho tem um ponto cego na retina, num ponto onde o nervo óptico penetra e fica exatamente no fundo do olho, pertinho da fóvea, que é a região mais importante. O olho dos polvos não é assim, é melhor, ele tem uma inervação lateral, não tem esse ponto cego que a gente se confunde com ele. Não sei se foi satisfatória a resposta, Felipe. Hein, Felipe? Eu fiquei pensando que, tipo assim, qual que...
Mas então esse antígeno, ele não aumenta, ele tem uma resposta sobre o anticorpo? O anticorpo está lá antes disso, mas ele vai gerar alguma resposta, ou não? São duas maneiras quase que opostas de pensar. Uma é você pensar que esse mecanismo de produção desse anticorpo que você está interessado estava inerte antes do antígeno chegar. A outra maneira de pensar é que esse processo de fazer esses anticorpos em particular já era parte de uma atividade imunológica natural, quer dizer, que o corpo está fazendo porque o corpo tem suas razões lá, que a gente desconhece, né? E que quando o antígeno chega, ele gera uma perturbação e o corpo tem que compensar isso, fazer mudanças estruturais para continuar fazendo o que o corpo quer fazer, que é o próprio corpo, né? E a gente interpreta isso como uma resposta. Agora, se você esquecer a ideia de que o corpo está especificamente respondendo ao antígeno, você vai notar que quando você injeta um antígeno X, aparece um monte de outros anticorpos que não tem nada a ver com X. Quer dizer, a formação de imunoglobulinas inespecíficas ou de linfócitos que não reagem com os peptídeos gerados pelo antígeno, então é enorme. É muito maior do que a resposta específica. Então, o modo de ver determina, em última análise, determina o que você faz, né? Porque você resolve que o corpo está respondendo especificamente. Então, eu vou olhar o quê? Eu vou olhar a resposta específica. E esse negócio que está aparecendo aqui também são imunoglobulinas e tal, mas não reage com antígeno, não são anticorpos, né? Eu não vou. Isso é um ruído, é uma imprecisão da máquina. A máquina não está fazendo o que devia fazer com precisão. Compreende? Entendi. Aí só a segunda pergunta que é mais ou menos nessa linha, porque eu fiquei pensando com base nesses testes do coronavírus, do IgM, IgG, aí por isso que eu fiquei nessa dúvida, porque assim, se os anticorpos, né, você tem uma produção espontânea deles, porque o que a gente observa até então é que você tem, né, um aumento de IgM, de IgG, quando você tem a exposição, o contato com o vírus. Então, por isso que eu pensei que, de alguma forma, mesmo assim, o contato né, com o antígeno lá com o vírus, ele desencadeia um aumento, né, comparado com o que estava antes, que teoricamente era uma produção espontânea, e por isso que a gente conseguiria detectar. Tá certo, isso está certo. Então Agora, é isso isso, não né? quer dizer que foi o vírus que começou essa história, nem quer dizer que esses anticorpos que nós estamos vendo que reagem com o vírus não reagem com outras coisas no organismo, inclusive com outros anticorpos. Ok? Uhum, ok. Quer dizer, se a gente decidir, nós vamos estudar o organismo, em vez de estudar respostas imunes do organismo aos antígenos, se a gente vai estudar o organismo, o nosso menu vai ser diferente. Ok, beleza. Verônica. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Bom dia. Assim, eu não sei falar se eu estou escandalizada, porque eu já tinha muitas dúvidas, eu acho que eu só fiquei com mais dúvidas ainda, na verdade. Eu vou me apresentar, eu fiz o mestrado e agora o doutorado, né, no Departamento de Bioquímica e Imunologia, mas desde a graduação eu voltava meus estudos mais para a parte de biologia estrutural, para a parte de bioquímica mesmo, e agora que eu estou me aventurando mais no mundo da imunologia, porque eu tenho interesse de estudar o reconhecimento molecular mesmo, a interação, não reconhecimento, né? Não sei falar. A interação a nível molecular de anticorpos com epítopos, né? Assim, de conseguir algum jeito de mapear os epítopos, e a ideia, no caso, seria mapear os epítopos que seriam talvez importantes para a construção de vacinas e esse tipo de coisa. E assim, quando eu comecei a
a tentar me inteirar mais sobre, assim, os artigos que envolviam imunologia. Eu ficava com muitas dúvidas, tem muitos conceitos que às vezes eu não entendo, então, às vezes, talvez você me perdoa se eu falar algum conceito que esteja, talvez, equivocado, né? Assim, eu já tinha muitas dúvidas, eu continuei com dúvidas, assim, talvez eu esteja repetindo a pergunta do Felipe, mas é porque assim, eu sempre tive dúvidas também sobre essa parte de que o corpo faz anticorpos que não vai reagir, assim, que não gera uma resposta imune a nível de você conseguir neutralizar ou eliminar o antígeno, né? Mas eu acho estranho, assim, realmente essa ideia de você conseguir ter um epítopo que seja importante para você conseguir neutralizar aquele antígeno, mas ao mesmo tempo o corpo está fazendo anticorpos inespecíficos, e esses anticorpos inespecíficos pode até realmente, assim, nessa visão, né, de que o anticorpo está lá para você tentar neutralizar o antígeno, que esses anticorpos neutralizantes podem até agravar o nível da doença. No caso, por exemplo, se você tem dengue com diferentes sorotipos, né, você faz um anticorpo, uma vacina que que não vai causar uma resposta neutralizante, você pode agravar e ter um agravamento da doença por causa desses anticorpos não neutralizantes. E eu fiquei, assim, sem entender também talvez a diferença, né? Porque você falou, eu até estava lendo no seu site que os linfócitos, eles já estão lá e os linfócitos reconhecem, mas assim, um linfócito reconhecer é diferente do linfócito fazendo a expansão clonal para produzir aquele anticorpo que iria combater uma doença, um desequilíbrio no corpo. Eu fiquei sem entender se o linfócito reconhecer um antígeno é diferente desse linfócito fazendo a expansão clonal. E como que existe, então, essa anticorpos específicos também? Se os anticorpos, o antígeno não orienta a produção de anticorpos. Eu fiquei muito confusa com isso. Não, necessariamente você tem que ficar confuso. Quer dizer, a palavra diálogo, né, foi inventada por Sócrates, que é uma coisa onde duas pessoas ou mais conversam, mas ouvem uma a outra com a possibilidade de mudar o que acredita por ouvir a outra. Né? Então, não é simplesmente falar com o outro, é realmente aquilatar como é que esse argumento se encaixa no que eu já sei, né? Olha, por exemplo, a ideia da memória imunológica, que é tão importante agora com a história das vacinas, né? Quer dizer, de uma maneira assim jocosa, a imunologia fala de respostinha, a resposta é respostão, quer dizer, cada vez que você encontra o antígeno, você responde mais eficazmente, né? Agora, na Covid-19, há uma indicação bastante séria de que os casos mais graves envolvem uma chamada tempestade de citocinas. Quer dizer, certamente as pessoas que se complicam com a infecção viral têm uma atividade imunológica muito intensa. Agora, se a intenção da vacina é intensificar a resposta imune, então há um risco enorme, não é? Se essa vacina vai induzir a tempestade de citocinas, quer dizer, o progresso é todo empírico, ele vai, graças a Deus, né? Graças à biologia molecular, a vacina foi muito efetiva, protegeu 90 e tantos % das pessoas e não houve nenhuma evidência de que os anticorpos formados não sejam neutralizadores desse mutante, né? Então,
pode-se usar as vacinas e ela vai proteger e nós vamos ficar livres dessa história. Mas a ideia de resposta progressiva a um antígeno, toda vez que o corpo não conseguisse eliminar o antígeno, seria suicida, né? Porque o corpo não ia parar de responder, ia responder cada vez mais intensamente. Ou toda vez que o corpo encontrasse alguma coisa no ambiente, por exemplo, carne de porco. Toda vez que você comesse carne de porco, você respondesse mais intensamente as proteínas do porco que entram na sua circulação, está mal lençol, né? Então, Verônica, o grande problema é se a gente opta por uma explicação cognitiva da atividade imunológica. Se a gente vai falar de reconhecimento, se a gente vai falar de memória, o que a gente vai pesquisar e perguntar é o que a gente entende que seja memória, o que a gente entende que seja conhecer as coisas, né? Então, o linfócito conhece, ou o linfócito reconhece. O que é isso? Quer dizer, não, nós estamos falando de uma metáfora. O que acontece é que simplesmente o antígeno liga no linfócito e causa as interações celulares, mas na hora de planejar o experimento, na hora de explicar o que aconteceu, esses termos cognitivos estão presentes, porque a imunologia não tem outra linguagem. A linguagem é essa, é o de reconhecimento de materiais estranhos, quer dizer, a imunologia tradicional é um estudo de um estranhamento, sem se preocupar em dizer a você o que é estranho, não é? Uhum. Então, se você decide que para entender melhor essa confusão, é confuso, em primeiro lugar, você não está errada, é confuso, né? Se nós vamos decidir que nós vamos prestar atenção nessa terminologia, nós vamos prestar atenção no que a gente está falando que acontece, na origem dos linfócitos, o que o linfócito realmente faz e o que o imunologista faz. O meu ponto de vista é que a observação imunológica é específica, mas o linfócito não é. O anticorpo não é. Quer dizer, o anticorpo só é específico porque você escreve no papel que reagiu a 1/320, porque eu botei esse antígeno na placa e ficou amarelo até 1/320. Mas para você está certo, e tem que estar. A observação tem que ser feita assim. Agora, no organismo, dentro do organismo, as coisas não se passam assim. Quer dizer, uma imunoglobulina reage com centenas de outras, reage com vários componentes do organismo, e eventualmente reage com um coronavírus que entra no corpo também. Ok? Uhum. E olha, essa pergunta sua, eu queria que você fizesse de hora em hora, porque isso vai mudando e vai sendo, de uma certa forma, a coluna dorsal dessa confusão toda que a gente vai discutir. Ok? Mas você está certo, é confuso mesmo. Não tem nenhuma mãozinha levantada. Eu não estou fazendo sucesso mesmo. Professor, assim, eu tenho uma outra dúvida, né? Assim, como o anticorpo, assim, seria, não sei nem se tem realmente a resposta por isso, né? Mas assim, como o anticorpo vai falar qual substância do organismo ele reconhece como antígeno? Se essa resposta é dada pelo anticorpo mesmo, é a partir da interação e da cascata de reação que aquilo vai causar, né? Bom, deixa eu te contar citar um experimento para ver como é que isso altera a sua maneira de pensar. Se você pegar um camundonguinho, tirar ele por cesariana da mãe e colocar ele numa bolha estéril de plástico e conseguir que ele sobreviva, sem bactérias, sem vírus e tal, e alimentar esse camundongo com uma dieta sintética, que não tem macromoléculas, só tem aminoácidos, ácidos graxos, vitaminas e tal.
Então, você tem um camundongo que não é só germ-free, ele é antigen-free. Ele está isento de contatos antigênicos. Como é que você acha que é o sistema imune desse camundongo? Né? Não deve funcionar, né? É. Se você olhar, ele nasce imunologicamente aleijado, ele não tem nem linfonodos, não chega a desenvolver linfonodos, não tem praticamente IgG, não tem IgA. Mas se você procurar as células produtoras de IgM, por exemplo, no baço, o número de células de IgM no baço desse camundongo é igual ao número de células formando IgM de um camundongo aqui fora, cheio de bactérias, cheio de vírus, alimentado com dieta normal, e o repertório dessas IgMs nos dois animais é indistinguível. Quer dizer, fazer IgM, mais do que fazer IgG, IgA e tal, é um processo automático que começa com a formação do organismo espontâneo, não depende de estimulação antigênica. Uhum. A estimulação antigênica, quer dizer, o contato com o antígeno, a interferência de antígeno com essa produção de IgM modifica o repertório das IgMs, quer dizer, modifica quantitativamente. Alguns anticorpos aumentam, outros diminuem, então. Uhum. Ok? Ok, obrigada. Mas aí, no caso, professor, a mãe desses camundongos também, porque você comentou muito de base genética nas palestras. Então, por exemplo, essa mesma variação de IgM, tanto nesse germ-free quanto em um outro, não poderia ser, no caso da mãe, ou no caso a mãe também seria germ-free desse camundongo que você citou como exemplo? Eu não vi ninguém ainda realmente bater o martelo sobre isso, mas a atividade imunológica é o exemplo ideal de um processo epigenético, porque você não herda os genes para formar os anticorpos dos seus pais. Quer dizer, não é como todas as outras proteínas, você herda o gene, né? Aliás, herda do seu pai e de sua mãe, né? Nós somos diploides e tal. Isso não acontece com os genes que formam os receptores linfocitários, quer dizer, o receptor do linfócito B, o BCR, que vai dar origem às imunoglobulinas, que a gente vai detectar como anticorpo, e os receptores do linfócito T, os TCR também. As proteínas que constituem esses receptores não derivam, não são codificadas por genes herdados inteiros de seus ancestrais. O que você herda de seus ancestrais é uma coleção de segmentos gênicos que são embaralhados durante o viver desse organismo e unidos por mecanismos especiais que são guiados por enzimas, por proteínas que têm origem viral, chamada RAG1 e RAG2, né? De modo que você tem que fazer tudo de novo na imunologia. Quer dizer, cada animal que nasce tem que começar do zero. Agora, tem várias complicações nisso aí. Por exemplo, toda mãe transfere imunoglobulina materna já feita, né, para o recém-nascido, para o ovo, né? A gente pensa assim num bebê humano ou num feto de ovelha, mas os peixes põem imunoglobulina nos ovos, né? As aves põem imunoglobulina nos ovos, né? Eu li certa vez uma coisa que me comoveu muito sobre as mulheres pigmeu que, quando engravidam, elas inventam uma canção que é para aquela criança. Então, o tempo todo que ela está andando na floresta, que ela está fazendo cestas, o vaso de barro, cozinhando, ela está cantando aquela canção que é daquela criança, e a canção fala do cachorro, fala dos irmãos, fala da cabana, fala das árvores e tal. E essa passa a ser a canção de ninar da criança quando nasce.
Eu achei isso tão bonito, porque o que a imunoglobulina materna faz são uma espécie de bilhetinhos, né, que a mãe vai passando para o organismo do feto informação sobre como é o mundo aqui fora, né? Então, você não herda os genes, mas tem uma série de mecanismos epigenéticos em cima dos genes, né, que tem um efeito organizador nessa história. Professor, eu tenho uma pergunta. Você falou, assim, eu estava lendo aqui num dos textos do seu site, que no caso seria na parte do o assimilar, né? E você escreveu que, assim, acho que a minha dúvida seria como começar a ter esse pensar diferente em relação das coisas que a gente observa na imunologia, mas eu fiquei com a dúvida porque o senhor escreveu assim, que a solução do dilema realmente é contraintuitiva, né? Que a rede das reações que se estabelece entre o anticorpo, o linfócito e o corpo é dinamicamente estável. E é um processo ativo, mas conservador, que estabelece patamares de atividade e que a gente pode chamar isso de fisiologia conservadora da atividade imunológica. Mas eu não estou entendendo como isso é contraintuitivo, porque se a gente pensa que, mesmo assim, o corpo está criando linfócitos que reconhecem antígenos a todo momento, mas em algum momento, se existe um desequilíbrio, ele vai, assim, fazer talvez uma resposta imune específica para tentar neutralizar aquele problema. E eu não tô conseguindo entender como isso seria tão diferente da visão que a gente tem hoje, de a gente ter um problema e tentar neutralizar ele com anticorpos. Pois a maneira de falar, quer dizer, as pessoas falam de paradigma, né, mas a maneira de falar é completamente intencional, né? Você fala como se houvesse um fantasma inteligente no corpo, resolvendo as coisas, surgem os problemas são identificados e é mobilizada uma estratégia específica para aquele problema, para resolver aquele problema. E, na realidade, o que a gente vê são células, são moléculas que interagem umas com as outras, ativam, a célula atravessa um vaso ou não atravessa o vaso, secreta ou não secreta uma citocina. A gente tem que resolver as coisas nesses termos, né? Bioquímicos, né? De biologia celular. E não vamos ter a esperança de que no nosso primeiro encontro a gente vai resolver essa problemática toda, não é? Mas eu acho que nós já demos um pontapé inicial, já começamos a duvidar de algumas coisas, né? Pelo menos duvidar de mim já é uma coisa importante. Eu posso pedir uma coisa? Eu posso pedir que alguns de vocês liguem as câmeras, porque é muito esquisito ficar falando para essas bolotas. Uma bolota VO, uma bolota MA, outra bolota... Não? Muito obrigado. Aí fica mais frente a frente. Então, Léo é gozado porque o Léo vem já de 3 cursos. Esse é o terceiro, né, Léo? O Léo é violinista e ele tem me ajudado muito nessas conversas todas, porque ele me entusiasma, né? Me dá apoio e tal. E eu acho que o fato de não saber nada de imunologia e quase nada de biologia ajuda muito ele a entender. Quer dizer, tem certas coisas que vocês sabem que são inibidoras de vocês aprenderem outras coisas. Por exemplo, que o organismo reconhece materiais estranhos. Vocês acreditam nisso, né? O organismo não reconhece nada, o organismo só reconhece o próprio organismo, né?
esse verbo, conhecer, quando é que você pode dizer que está diante de um fenômeno cognitivo? Quer dizer, quando é que acontece alguma coisa e você diz, não, ele sabe, essa pessoa ou essa entidade sabe fazer isso. Se alguém diz para você assim, eu sou pianista, como é que você se satisfaz de que realmente está diante de um pianista? Quando ele consegue reproduzir. Quando ele consegue tocar, né? Ele toca e você... Muito bem, você é um pianista. Quer dizer, o conhecimento pode ser reconhecido como uma ação efetiva. Mas essa história de mudar do ser para o fazer é bem difícil, gente. Porque a gente fica querendo procurar onde é que está a mente, né? Tem uma pessoa que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, um biólogo do século XX, que é uma das pessoas que foi mais importante na minha vida, e importante na vida de muita gente, é uma pessoa adorável de conhecer, complicadíssimo, um inglês chamado Gregory Bateson. Vocês leiam tudo que tiver do Gregory Bateson, que vocês puderem pôr a mão. Eu tenho 2 filmes feitos por 2 filhas dele, quer dizer, individualmente, cada uma fez um filme sobre a maneira dele pensar. Ele nunca ocupou uma posição de destaque acadêmica firme na universidade, na academia. Os psiquiatras conhecem ele melhor, porque ele criou uma teoria que é em parte psicologia, em parte linguística, chamada o duplo vínculo, que explica a esquizofrenia. Como é que se gera numa criança uma personalidade esquizofrênica, né? Quer dizer, os psiquiatras conhecem um pouco, mas os biólogos praticamente não conhecem Bateson. O Bateson tem um conceito que é extremamente importante para nós. Ele fala de mente sem consciência. O último livro que ele escreveu em vida se chama Mente e Natureza. Tem uma tradução, graças a Deus, esgotada, porque ela está errada. A pessoa que traduziu não conhecia nem biologia, nem epistemologia, fez várias coisas erradas. Tradução da Francisco Alves, do Rio de Janeiro. Eu fiz uma tradução recente, mas estou com medo de botar na rede, porque eu posso ser processado aí pela Fundação Bateson, mesmo que eu não ganhe dinheiro nenhum com isso. Mas o título é Mente e Natureza, uma unidade necessária. Quer dizer, para o Bateson, se você quer entender a mente, estuda a evolução. Se você quer estudar a evolução, estuda a mente, porque é a mesma coisa. Quer dizer, o que acontece de mental é o que acontece, né, no viver biológico. E, para mim, o sistema imune é um exemplo dessas mentes sem consciência. Quer dizer, é mental, porque você vê o negócio acontecer de uma maneira que tem uma direcionalidade, mantém uma organização, sofre uma perturbação e compensa essa perturbação. Mas, nesse sentido, é mental, mas não tem nada a ver com a consciência humana. Aliás, o que o Bateson dizia que a consciência humana é um fiapo, é um fiapo do que nós temos de mental. Eu estou vivendo pessoalmente um processo muito curioso, muito curioso. Eu estou com 84 anos e eu comecei a escutar, alguns anos atrás, um chiado, que em medicina se chama tinnitus. E eu comecei a ficar aborrecido com esse negócio, porque comecei a confundir as palavras que as pessoas dizem, e minha mulher me disse que eu estava dando aula gritando. Eu, afinal, fiz uma audiometria e tem uma queda lá de 30 e tantos decibéis nos sons agudos, e eu resolvi procurar uma firma para botar uma prótese auditiva, que eu estou usando agora. Mas o que aconteceu foi curioso, porque quando eu coloquei a prótese, o primeiro minuto que eu coloquei a prótese auditiva, eu recuperei minha voz.
Quer dizer, foi um espanto, cara, um estalo. Quer dizer que a minha voz tem nuances que eu não ouvia mais. E vocês vão ver com o envelhecimento que seu braço vai ficando curto, porque você vai tendo que ler cada vez mais longe, porque vai aparecendo uma deficiência visual, né? Gradualmente, de modo que você não percebe que está enxergando menos. É a mesma coisa com a audição. Você vai perdendo riqueza no espectro auditivo sem saber que está perdendo. E esse negócio foi um encantamento para mim, uma coisa, que coisa, eu não sabia, né? E que presente esse. Agora, quando eu saí do edifício, eu tive uma outra surpresa incrível. Minha marcha, meu equilíbrio mudou. Quer dizer, estão acontecendo várias coisas comigo que não é escutar de uma forma amplificada. Não é. É uma outra coisa que eu tinha perdido, que é um estar no ambiente, sabe, sentir coisa, é muito misterioso. E eu comecei a ler sobre geriatria. Tem um sujeito chamado Lipset, eu depois posso passar para vocês essas coisas, que fala coisas que eu acho que a gente adoece por simplificação. Quer dizer que a doença é mais simples do que a saúde, que é uma perda de versatilidade, uma perda de flexibilidade. O adoecer é uma perda de flexibilidade. O envelhecimento, certamente, é uma perda de flexibilidade, né? E esse sujeito, o geriatra, né, faz coisas incríveis. Quer dizer, por exemplo, o batimento cardíaco de um adulto jovem, 30 anos, e o batimento cardíaco do homem de 80 anos tem a mesma frequência, ali 67 por minuto, mas se você olhar os erros, as variações que existem no batimento cardíaco, ela é muito maior no homem jovem. O batimento do velho é muito mais regular, muito mais certinho. Tim, 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 tim. Não tem extracístole, não varia nem para cima nem para baixo. Então, e essa regularidade é muito mais perigosa. Quer dizer, a confusão do coração jovem é muito mais segura que a regularidade do coração velho. E na imunologia, essa diversidade que eu falei com vocês, que é uma diversidade espantosa de linfócitos. Quando você olha as doenças e você vai procurar não o título, não a concentração de anticorpos, não saber se reagiu a tal e qual antígeno, mas a diversidade dos anticorpos que estão sendo produzidos, em doenças infecciosas graves, em doenças alérgicas, em doenças autoimunes e várias imunodeficiências congênitas, existe uma perda enorme da diversidade clonal. Quer dizer, a saúde tem muitos linfócitos fazendo pouca coisa e a doença tem poucos linfócitos fazendo muita coisa. Quer dizer, eu vou chegar a sugerir a vocês que a imunologia entrou nessa confusão que ela vive, porque ela pensou que a resposta imune fosse a fisiologia do sistema imune, mas a resposta imune é a patologia do sistema. O sistema não responde assim. Sabe como é que não responde? É que quando você come uma feijoada ou uma paella, não é? Você põe assim um mundo de proteínas diferentes dentro do seu corpo, você não faz respostas imunes. Você não tem memória de carne de porco. Aliás, se você desenvolver a memória para carne de porco, está roubado, vai adoecer. Você não tem memória para os milhares de antígenos da sua microbiota nativa. São antígenos, são proteínas, estão sendo secretadas na sua pele o tempo todo. Você vive, cada um de nós tem no mínimo às vezes duas linhagens de ácaros
carrapatinhos que vivem dentro das glândulas, dentro dos buracos da sua pele, que se reproduzem aí, põem ovos. São centenas, milhares de proteínas. Você responde, tem memória para essa? Não tem. Você ignora esse material? Não, não ignora. Se você procurar, se tem anticorpo que reage com... Tem anticorpo e linfócito ativado que reage com a microbiota? Né? Tem. Ué, mas não está fazendo resposta imune, não estão aumentando, estão estáveis. Então eu falo que a fisiologia imunológica é conservadora. Quer dizer, ela tem patamares, tem níveis de estabilidade. Né? Então é por isso que a produção de anticorpos é espontânea, professor? Voltando na pergunta do Felipe lá, a gente está sempre produzindo por causa disso? Tem muita atividade no corpo? Eu não estou muito feliz com a maneira como está colocada a sua frase, mas a atividade biológica tem padrões. Não é? Quer dizer, você pode encontrar nas coisas mais diversas do corpo, do funcionamento do corpo, padrões, coisas que se repetem e que o corpo, quando tirado do lugar, volta para aquele lugar. Eu vou dar um presente para vocês. O Bateson, eu vou te explicar o que é a teoria evolutiva em uma frase, ou duas frases, que eu aprendi com o Bateson. Vocês só têm que aceitar duas coisas. Primeiro, que todas as variáveis biológicas são normativas. Quer dizer, elas não são maximizantes, elas têm um ótimo. Um reloginho, uma zona verde, né, um vermelho para cada lado, sim. Para qualquer coisa, concentração de sódio, a tensão muscular, de modo que comida demais faz mal, sódio demais faz mal, dinheiro demais faz mal, sexo demais faz mal. Tem um ótimo. Né? Segunda coisa que eu penso que vocês concordem é que elas estão ligadas umas às outras. Todas essas variáveis estão ligadas umas às outras. Fácil aceitar, né? Então, veja bem, acontece alguma coisa, um desastre interno no seu corpo, um gene mutante, uma hemoglobina doida que segura o oxigênio de mais ou de menos, por exemplo. Ou uma coisa externa, a temperatura aumenta 10 graus, ou diminui 10 graus. Você tem que resolver esse problema somaticamente, quer dizer, o corpo tem que resolver com o que ele tem que resolver esse desastre interno ou esse desastre externo. Quer dizer, se você olhar os diazinhos, os ponteirinhos lá, um ou dois ponteirinhos entraram no vermelho, o organismo vai morrer. Os outros reloginhos saem do ótimo e puxam esse vermelhinho para a borda da zona verde. E o organismo sobrevive. Mas ele perde flexibilidade. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Ele perde a capacidade de enfrentar outras dificuldades que vão aparecer no viver. Então, qualquer mutação ou qualquer comportamento no ambiente que restaure flexibilidade do organismo é mantida na reprodução, é favorecida na reprodução. Parece lamarquismo, mas não é lento. As mudanças rápidas são perigosas, não é rápido que isso acontece, mas é numa casca de nós, essa é a explicação da teoria evolutiva. Como é que os seres vivos mudam? A gente tem que, de alguma maneira, encaixar a atividade imunológica nessa história evolutiva, né? Porque é uma teoria muito maior, é uma teoria mais importante. A gente tem que, de alguma maneira, criar uma imunobiologia. Né? Não essa imunologia médica, a imunologia é uma parte da medicina. O que está na televisão, o que está na mídia, não é imunologia. O que está na mídia é vacinologia. Como fazer a vacina, que agora a gente precisa dessa vacina
para se livrar dessa coisa, um invasor, né? Uma coisa que chegou até nós. Os invasores somos nós. Nós é que espantamos todos os seres vivos dos seus lugares onde eles vivem. E eles vivem como todos os seres vivos vivem. Tem uma série grande de vírus. Os morcegos são especiais. Parece que voar não é uma coisa bem bolada para o plano de construção do organismo vertebrado, do organismo dos mamíferos. Né? As aves voam muito bem, mas tem um pulmão diferente, tem um esqueleto diferente. Então, o mamífero voando escangalha um monte de células e tal. Então, os morcegos têm um mecanismo anti-inflamatório diferente, potentíssimo. Eles vivem, tem morcego que vive 40, 45 anos, vivem em grandes populações, milhões de indivíduos pertinho um do outro, cuspindo um no outro, babando um no outro e tal, voando, dispersando coisas para regiões. Paraíso para os vírus, cara. Imagina. O vírus acha um organismo que tem milhões juntos, então não ataca o vírus. Também não, né? O vírus não é destruído, ele também não destrói. Vamos reproduzir um pouquinho só, não vamos reproduzir muito. Então, enfim. Então, Daniel, o que você está achando? E aí, professor, bom dia. Bom dia, pessoal, beleza? Muito bom, professor. Mas, como o senhor tem falado, o problema não é o antígeno em si, é o próprio organismo. E talvez seja... Não sei se vocês estão escutando bem, perdão. Estou escutando. Porque o problema não é o antígeno, talvez seja o organismo, e talvez seja uma forma evolutiva de controlar o patógeno. Porque, como você é bem colocado, é um conceito da imunologia, se não tiver uma resposta inflamatória, o organismo ele segue. Ele consegue se manter e ele funciona como hospedeiro para o antígeno. Só que alguns organismos, dependendo de pessoas, no caso do vírus agora, do corona, cada organismo responde de uma forma, algumas pessoas vão a óbito. Talvez seja uma forma de controlar essas populações, esses tipos de organismos, seja algum método evolutivo para a espécie e coisas do tipo, como o senhor mesmo colocou o morcego. O morcego é um bom hospedeiro. Mas não, o patógeno não funciona da mesma forma do que em outros organismos. Talvez seja uma forma de controlar, algo assim. Quer dizer, o patógeno não é patógeno em si, depende. O que existe é uma relação patogênica, né? Isso. E cada organismo responde de uma forma. Talvez seja uma forma de controlar. E também, dependendo da virulência desse antígeno, ele se torna... A virulência dele ela pode ser prejudicial para ele mesmo. Se ele tem uma virulência alta e ele consegue levar o hospedeiro dele a óbito de uma velocidade rápida, ele não consegue se propagar. Morre junto, né? Exato. E as cepas mais resistentes ali, menos virulentas, conseguem passar adiante. Mas o conceito é muito bom. Eu acho que o curso vai ser muito bom. Eu vou pedir que vocês me mandem perguntas por e-mail. Ou eventualmente a gente faz um grupo de Zap, mas por enquanto por e-mail. Meu e-mail é montevaz, sem o E do monte, montevaz, @ufmgbr, né? Eu pedi a vocês que me mandem perguntas. Eu botei nos arquivos aí do Teams, do Microsoft Teams, 4 vídeos. São longos, são vídeos de 1 hora, mais ou menos. Quando vocês tiverem um pouco de tempo, deem uma olhada. Um vídeo do David Attenborough, quer dizer, o Sir David Attenborough, o naturalista da BBC, né, que desde jovem faz filmes sobre o planeta, sobre o oceano e tal. Ele está com 93 anos e fez um vídeo sobre a vida dele, o que aconteceu durante esses 93 anos em que ele filmou animais, né? Filmou o planeta.
E um vídeo também de um francês, chama Yves Artis Bertrand. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele já esteve até em Belo Horizonte, ele botou várias fotos dele ali na grade do Parque Municipal, ficou lá durante uma semana, não sei quantos anos atrás, 10 anos atrás. Não sei, nem pensava em olhar fotografia no Parque Municipal. Mas o Bertrand tem um filme chamado Human, Humano. Tem vários filmes com esse título, mas esse que eu recomendei a vocês é uma fotografia absolutamente comovente sobre quem somos nós, né? E faces humanas, faces em close, assim, não falam nada. Ele só focaliza o rosto da pessoa brevemente, mas a coleção de pessoas que ele escolhe, nossa mãe. E o filme do Attenborough é comovente até as lágrimas, muito bonito, muito comovente. Então, são coisas que eu sugiro como dever de casa. Professor, como que escreve esse Attenborough? Como é que escreve isso? Como é que se escreve o quê? O nome desse pesquisador. Um deles é David, mas o vídeo está no YouTube, a indicação do YouTube está no site, nosso site aí do curso. Ah, tá no site do curso. Okay. É porque eu não recebi aquele e-mail inicial da aula, então eu estou perdida. Está no site. Não sei o site do curso, eu não sei quais são os vídeos. Tá. Qualquer dúvida, você, pelo e-mail, você me dá uma nota que eu mando para você pessoalmente, tá? Ok, obrigada. Então, eu não sei quanto tempo a gente já tem de conversa. Professor, eu não consegui achar no Teams esses vídeos que você mandou. Eu consegui achar os que você já tinha enviado por e-mail, né? Que são as palestras e o seminário que você deu. Não. Bom, eu mando de novo. Não estou vendo as palestras. Mas a Cláudia transformou os 4 em YouTube hoje em dia, e na barra superior aí do site, da tela do site, na barra superior, tem a possibilidade de encontrar YouTube, 4 endereços de YouTube. Mas esses 4 endereços são suas palestras. São os que você já tinha mandado para a gente por e-mail. Não são os 4 de palestras minhas, não. 2 não são. Ah, tá. Mas eu mando de novo, isso eu mando de novo. Eu queria era que vocês entrassem em contato, então, e já sabendo do que se trata, e evidentemente cada um de vocês tem um interesse pessoal, tem perguntas que vocês gostariam de ver respondidas, né? E podem me mandar por escrito ou falar sobre elas no nosso próximo encontro. Quanto mais perguntas, mais vivo será esse nosso curso, quanto menos vivo. Ok? Tá bom, então. Ok, professor. Vamos encerrar? O que é que vocês acham? Tem alguma pergunta? Temos 1 hora de total, de 1h10 de conversa. Professor, na verdade eu não tenho uma pergunta específica sobre a disciplina, mas é porque tem uma colega minha, ela chama Flávia, ela não tinha, o senhor acho que mandou um e-mail no início, né, que ela não tinha sido adicionada, e aí ela respondeu, acho que ela respondeu umas 2 vezes, e aí ela até mandou um convite para entrar na turma, porque ela ainda não foi adicionada. É Flávia Santiago o nome dela. Sim,
Vou providenciar isso, tá? Provavelmente aí em algum lugar vai ter uma solicitação que ela encaminhou para entrar na turma. Ok, vou ver isso. Obrigada. Bom, então, nos despedimos e eu fico esperando as manifestações de vocês, ok? Muito obrigada, professor. Obrigada. Obrigado, professor. Ok, combinado. Bom Obrigada. fim de semana e saúde longe do coronavírus para todo mundo. Não saiam, se puderem ficar em casa, fiquem em casa. Isso aí. Não tá, gente. Obrigada, bom final fim de semana, gente. Um Até. abraço. Tchau. Tchau, tchau.